Bem-vindo à quarta temporada do Portcast, o conhecimento que vem de dentro das paredes da escola e chega até você. No episódio de hoje, os alunos Enzo, Beatriz e Maitê conversam com o Edmundo Negrão Dias Filho sobre empreendedorismo e gestão de negócio. Eu sou a Beatriz Anluque Negrão, do primeiro ano do Colégio Portinari Pretoriano. Estou aqui com o Enzo Augusti, com a Maitê Pina, também do primeiro ano do Colégio Portinari Pretoriano. E hoje a gente vai entrevistar o Edmundo Negrão sobre empreendedorismo e gestão de negócios. Okay. Queria começar perguntando como que surgiu a ideia de abrir uma fábrica de doce de leite e se foi alguma coisa mais familiar ou uma decisão de negócio. Bom, tudo começou com meu pai, né, um aposentado de 60 anos, aposentado do Banespa. O nome dele era Edmundo e ele se interessou, assim, sempre teve muita inquietação, né, de querer fazer coisas, né, principalmente depois que saiu do banco. E surgiu uma oportunidade de ele representar uma empresa, uma empresa lá de Cerqueira César, né? Até quero voltar um pouquinho porque o Pingo de Leite, ele nasceu em Cerqueira, né? Foi uma família lá, Moura Leite, que iniciou a empresa lá, iniciou a fabricação do produto. Mais tarde eles venderam a empresa para uma multinacional que acabou descontinuando o produto. E com o término, várias pessoas colaboradores que trabalhavam no Pingo de Leite saíram e começaram a produzir de forma informal o produto. Meu pai conheceu uma dessas pessoas e pegou a marca dele, e colocava o produto, né, que o outro produzia, e começou a fazer uma distribuição, uma representação e distribuição. Porém, como era uma questão mais informal, eles não conseguiram atender a demanda. E meu pai também queria produzir outros tipos de doce de leite que não só o Pingo. E um belo dia ele ligou para mim, para minha irmã, a gente morava em São Paulo. Eu sou programador por formação e a minha irmã fonoaudióloga. E falou pra gente, eu tô querendo montar uma fábrica, né, aqui em Avaré, e gostaria que vocês que a gente montassem juntos. E a gente, né, falou, puxa, que legal, né? Falou, fiquem tranquilos que eu que vou tocar o negócio. E vocês me ajudam na medida que for possível. Né? E realmente, né, ele estava muito empolgado, sempre foi, e começou. Comprou tacho, assim, uma coisa bem simples, assim, no começo, né, pequena, um lugar alugado ali na Rua Acre, e poucos funcionários, tal, muito aprendizado, e também muita vontade de fazer dar certo o negócio. Eu e a minha irmã Betânia, a gente continuou em São Paulo com os nossos afazeres, mas ajudávamos, a minha irmã nas vendas, fazendo contato com empresas lá em São Paulo, e eu na logística, né? Eu trabalhava uma parte do dia como programador e depois eu lotava o carro de caixas e saía por São Paulo fazendo as entregas. Então esse foi o nosso começo. A coisa foi tomando corpo, né, e crescendo um pouco, e a gente comprou um terreno aqui em Avaré e construiu a fábrica, uma nova fábrica, né? E compramos uns tachos maiores, a vapor, usando caldeira, estruturamos melhor a empresa e fomos, né, crescendo pouco a pouco, sempre com o pé no chão, né, enfrentando os desafios de um negócio que a gente não era expert, mas foi aprendendo. E foi tomando corpo, foi dando certo, né? Muito trabalho, muita vontade, né? O meu pai realmente ele teve muito gosto em produzir e fazer tudo que ele fez, e a intenção dele era, né, realizar esse sonho e também ter esse negócio em família, né? E para a família.
né? Hoje nós somos já estamos na terceira geração, né? Que foi meu pai, depois na segunda eu e minha irmã, e agora já estou com um sobrinho lá dentro, que cuida da área de vendas e de marketing, que é o nosso braço direito também, que conhece tudo da empresa também. Eu achei muito interessante que você falou uma coisa ser meio hereditária. Achei bem legal isso, que foi rodando pra frente, assim. Achei bem interessante isso que você falou. Assim, a questão familiar, a empresa familiar, ela é cheia de desafios, né? Porque nem tudo são rosas, nem tudo é doce. Mas quando você tem essa coisa você sabe aproveitar, né? Se você tem essa estrutura familiar, né? A família vem em primeiro lugar. Então, não é o negócio que vem primeiro, é a família. Então, você pode ter, né, pensar diferente, mas vocês têm uma outra coisa que é em comum e que vocês querem manter, que é o vínculo familiar. Eu gostaria de perguntar também como que foi o processo de fabricação da empresa. Se foi uma coisa muito demorada, se foi uma coisa mais rápida, como é que foi? Do produto em si? Tá. Bom, o processo de fabricação do doce, ele começa com a chegada do leite na empresa, né, na fábrica. E antes de descarregar o leite, a gente tem que fazer algumas análises, né? A gente faz análise de acidez, de gordura, teor de gordura do leite, da estabilidade térmica dele, para ver se a gente pode descarregar. E dando ok, ele passa para o processo de pasteurização, né, que é um tratamento térmico que acontece no leite para eliminar micro-organismos patológicos ali, né? E ter um produto saudável para ir para frente na produção. Próximo passo é um balanço de massa. A gente tem que fazer um balanço de massa, porque o leite não é o mesmo todos os dias. Ele tem a característica própria, né? Mas um dia ele chega no laticínio com 3,5 de gordura. No outro dia com 3,3. Por quê? Porque depende do que o animal comeu, né? Do tipo do animal, da raça do animal, isso varia, né? E por que a gente tem que ter esse balanço? O que é o balanço de massa? De acordo com a característica do leite, a quantidade, você vai ter uma receita. Eu vou poder colocar tanto de açúcar, tanto dos outros ingredientes. Para quê? Qual é a finalidade? Você ter um padrão, um doce de leite padronizado. Senão, cada hora você vai ter um tipo de doce, com um sabor diferente, não sabor, mas com um teor dali, com pequenas nuances diferentes. E a gente quer ter um padrão, né? Feito isso, os ingredientes são pesados e tudo vai para dentro de um tacho. É um tacho a vapor, tipo, funciona em banho-maria. O vapor é injetado e tem umas pás dentro do tacho e ele fica ali cozinhando, né? Durante 2 ou 3 horas. O que é esse cozimento dele? É a eliminação da água do leite. Porque o leite ele tem 87% de água. E esses 12,5% a 13% de sólidos, que são gordura, proteína, o açúcar do leite, próprio do leite, que é a lactose. Então a gente precisa retirar essa água para concentrar o leite e o açúcar ali. E é isso que vai se formando o doce de leite. O leite condensado também é um produto concentrado, né? Depois que ele já está num determinado ponto de cozimento, de concentração, vem o processo do ponto, o ponto do doce. Vamos pensar que estou fazendo brigadeiro, né? Tem muitas variáveis ali, né? Você vai colocar os ingredientes, tem a temperatura, tem o tempo, você tem que ficar mexendo, isso e aquilo. E vai ter um momento que você vai falar assim, nossa, esse doce aqui, esse brigadeiro tá bom, vou tirar. Se deixar muito tempo, ele vai ficar muito duro. Se você tirar antes, ele vai ser para comer de colher, né? E o doce de leite é a mesma coisa. Então, lá na fábrica, a gente tem nesse processo do ponto, uma parte mais técnica ali, que a gente vê o brix dele, que é
o teor da concentração, mas também a gente tem uma coisa do sentido do doceiro, que ele está fazendo, ele pega o doce e vê esse ponto na mão. É ali que ele vai falar, puxa, esse doce já está no ponto de eu desligar o tacho, de eu tirá-lo. Finalizou, ele vai retirar o doce, o pingo de leite, vai colocar em bandejas e esse produto vai ficar descansando ali, até atingir um outro ponto, que é o ponto de corte. E deu esse ponto, na temperatura, tudo, ele vai para uma máquina que vai fatiar, embalar e guardar nas caixas. E aí está feito o processo de produção dele. Você falou do procedimento, né, para a produção do doce de leite. Sim. Eu gostaria de saber um pouco mais dos cuidados essenciais para garantir a qualidade do produto. A matéria principal é o leite, né? E o leite é um alimento vivo. Eu quero dizer com isso, depois que ele sai do animal, sai da vaca, se ele não for tiver alguns cuidados, ele vai se deteriorando, ele vai perdendo a qualidade, né? Por isso que leite, quando a gente abre um saquinho, né, ele não pode ficar acima da mesa, ele tem que ficar refrigerado, né? Não vai azedar e tal. E a mesma coisa acontece com esse leite. Do momento da ordenha do animal até chegar na fábrica, não pode ultrapassar 36 horas. E muitas propriedades fazem 2 ordenhas por dia, tiram 2 vezes o leite da vaca. E aquilo ali, ele vai acumulando aquele leite em tanques refrigerados a 4 graus. Quando a gente passa lá na propriedade do produtor, a gente pega o leite a 4 graus. Então esses cuidados começam ali, desde a higiene do local onde está sendo feita a ordenha, né, dos equipamentos e a questão da refrigeração. A gente vai buscar em caminhão isotérmico, né, que para não cair a temperatura, ele pode chegar na fábrica até 7 graus. E dentro da fábrica a gente tem que ter os cuidados ali também, né, com a higiene dos equipamentos, das máquinas. A gente faz análise dos equipamentos, chama análise SWAB, que é um cotonete que você passa assim e depois você faz uma análise para saber como é que está a limpeza daquele equipamento. Também é necessário que os funcionários, os colaboradores também tenham treinamentos, né, de boas práticas de fabricação, né, para poder manipular o alimento. Quando uma pessoa vai trabalhar lá na fábrica, por lei ela tem que fazer alguns exames, inclusive, porque vai trabalhar com alimento, né? Então precisa saber se está tudo em ordem com a saúde dela. E ainda sobre esse processo do leite, do doce, o que você considera que diferencia o doce dos outros produtos do mercado? Bom, primeiro, porque ele é fabricado em Avaré. E se ele é de Avaré, é bom, né? E é que eu sou bairrista, né? Gosto daqui, nasci aqui e acho que tem muita coisa boa aqui. E na nossa região também, porque a gente pega leite em Cerqueira César, em Itatinga, aqui. Mas o que acontece? O doce de leite, para ser doce de leite, ele precisa estar dentro de seguir uma legislação específica, um regulamento técnico, né, de qualidade de doce de leite, desenvolvido pelo Ministério da Agricultura. O que quer dizer isso? Traduzindo, existe assim, para ser doce de leite, a cada 100 litros de leite, eu posso ter 30% de sacarose, não mais que isso. Se eu tiver algum espessante, eu posso ter 0,25 desse espessante, não mais que isso. Então, são essas características que fazem um doce de leite. Mas e se eu colocar, em vez de 30%, eu colocar 60%? Você vai fazer um doce, mais conhecido como fondant, que não é mais doce de leite, ele não se caracteriza mais por doce de leite. Você pôs o dobro de açúcar, né, ou 50% a mais, enfim. Você tem mais rendimento, né? Então você tem um produto que tem sabor de doce de leite, mas não é, né? E
O pingo de leite é assim, a gente tem vários no mercado assim, né? Que são fondants, mas se chamam, o tipo de produto é pingo de leite. Ele pode ser um fondant e ser um doce de leite pastoso, como um doce de leite pode ser um doce de leite pastoso, aquele que a gente põe na mesa e passa no pão, enfim. Um tablete, né, o chup-chup, enfim, são vários tipos de doce de leite. O pingo de leite é um tipo de doce de leite. A característica principal dele é a casquinha por fora e ser mais cremoso por dentro, que é uma característica natural dele. Ou seja, conforme o tempo vai passando, a cristalização ela vai acontecendo de fora para dentro. Uma outra questão, um outro diferencial, qual é? A gente tem o Serviço de Inspeção Federal, CIF. Você pode pegar todo o produto lácteo, ele tem um selo do CIF e um número, né? O nosso é 4008. E os laticínios têm, assim, você pode ter vários selos. O SIM, S-I-M, que é o Serviço de Inspeção Municipal. Aí você pode vender seus produtos dentro da sua cidade. O CISP, Serviço de Inspeção Estadual, você pode vender no seu estado. E o CIF, que é o que nós temos, você pode vender no Brasil e exportar também. E para você conseguir esses selos, você tem que ter a fábrica conforme as regras desenvolvidas pelo governo. Então, assim, não é fácil você ter um selo desse. Isso interfere na sua qualidade, porque eles são exigentes. Seus produtos têm que ser analisados em laboratórios credenciados. Você tem a sua análise interna, mas você também tem que enviar. A sua água precisa ser, mesmo que você não use água no seu processo, mas você usa para limpeza, para higienização, ela precisa ser analisada também, né? Então isso são ganhos de qualidade, eu diria. Quem que seria tipo o seu público-alvo hoje que mais vende e para que mercados ou ambos? O público é bem heterogêneo, crianças, jovens, adultos. Nós temos alguns canais de distribuição, distribuidores. Distribuidor é aquele que nós entregamos o produto para ele e ele se encarrega de entregar, de pulverizar, a gente diz, né? De vender nos clientes deles. Muitas vezes a gente nem conhece, a gente nem sabe quem são os clientes dele. Existem os representantes também, que são pessoas que representam vários produtos, muitas vezes tem uma pasta com vários produtos, e eles vão até os mercados e oferecem os produtos. Nesse caso, ele manda o pedido para a gente e a gente faz a entrega. Tem a venda direta, que a gente vende geralmente para mercados maiores, Carrefour, Pão de Açúcar. Tem a venda a consumidor direto, tanto na loja nossa, que atende muito turista, como a venda online também, que tem crescido bastante também. E assim, eu gostaria de saber se você pensa em expandir o produto para o exterior e quais dificuldades para que isso aconteça. Olha, a gente já tem alguns negócios no exterior, tipo Estados Unidos, Canadá e Emirados Árabes. Mas todos de forma muito tímida ainda, porque eles são feitos por intermédio de empresas do Brasil, que estão enviando o produto para lá. Eu entendo que para fazer uma exportação, assim, tem muitos desafios dessa inteligência comercial, né? Uma é que nós somos conhecidos aqui em Avaré, no estado de São Paulo, né? Em alguns estados do Brasil, mas lá fora praticamente ninguém conhece, a não ser os brasileiros que estão lá, né? E é para esse público que eu acredito que o nosso produto esteja atingindo lá. Então, para a gente né, chegar a atingir esses mercados externos, a gente precisa participar de feiras, né? Precisa resolver algumas questões, algumas limitações do próprio produto, porque para a gente levar, né, para outro país, dependendo do tempo que ele demora, né, a gente perde um pouco dessa característica do produto, natural do produto. A gente quer que chegue lá um produto fresquinho, né?
que ele vai dar uma diferença, que a experiência do consumidor seja, né, a melhor possível. Então a gente ainda tem esses desafios, que a gente tem trabalhado nisso com pesquisa e desenvolvimento de produtos para melhorar sem perder o sabor, a característica, né? E continuando sendo doce de leite. Agora indo um pouquinho para gestão do negócio mesmo. Certo. Quais que são os principais desafios que você percebe ao gerenciar um negócio mesmo? É uma boa pergunta, porque o desafio é diário. Tudo precisa estar alinhado, né? Tudo é importante, né? E precisa ser verificado, precisa ter plano B para as coisas. Ah, quebrou um tacho, 2 tachos, né? Acabou a energia. O que você vai fazer com o leite? O leite é todo dia, né? O produtor tira o leite lá todo dia, ele tem um compromisso, a gente tem um compromisso com ele. O leite você não consegue estocar, você não consegue congelar, né? Então você sempre tem, às vezes a gente precisa vender para um outro laticínio, vizinho, um parceiro, né? Mas às vezes esse parceiro está com muito leite lá também, né? E não conseguiu vender, não pode pegar. Então assim, você sempre tem que estar atento a esses desafios e procurando resolvê-los, né, da forma mais criativa, e o risco sempre vai existir, né? Mas você precisa estar ali firme nas suas decisões. E entrando nessa questão de desafio, qual foi o desafio que você teve na gestão de negócio em relação à equipe, a pessoas que trabalham nesse meio? Ou não teve nenhum? Não teve. Olha, nesses 27 anos de empresa, tivemos muitas. As pessoas são muito importantes, né? É preciso treinar, né? No começo, a empresa pequena, né? Era aquela coisa do faça você mesmo, né? Então a gente ficava acumulando funções, fazia entrega, fazia planilha, cobrava, né? Fazia um monte de coisa. Eu ficava dividido ali entre meu pai, eu e minha irmã. E alguns funcionários também, da produção, tudo. Mas com o tempo, se você quer crescer, você precisa se organizar, né? Ter funcionários, né? Departamentalizar a empresa, né? Seu departamento pessoal, financeiro, compras, logística, faturamento. E você precisa estruturar isso, colocar pessoas, criar os processos, treinar as pessoas, né? E dar autonomia para elas também poderem, né? Colocar sua criatividade, sua energia ali. E nisso, qual que foi o momento, assim, de dificuldade mais inesperado que vocês passaram? Tiveram muitos. Eu me lembro, há 20 anos atrás, que a gente captava o leite, pegava o leite ali da cooperativa de laticínios daqui de Avaré. E era uma coisa muito boa, porque o leite estava ali, era atravessar a cidade, poucos quarteirões, pegava o leite, trazia para a fábrica, o leite já analisado, né? Um leite muito bom, de qualidade, e uma parceria ótima ali que a gente tinha com eles. Mas de repente houve uma crise do leite, começou a faltar leite no mercado, e eles tinham os produtos deles. Então eles tiveram que dar prioridade para os produtos deles e não puderam mais vender para a gente, né? Porque não tinha muito leite no mercado. Então, e eu acredito que a estratégia deles foi corretíssima. Só que da noite para o dia a gente ficou sem leite. E como a gente estava naquela situação cômoda, né, de não precisar ter uma estrutura, né, não tinha produtor, pegava direto com ele. Era de CIF para CIF, então do tipo, era leite bom para um lugar que era CIF também, então estava tudo certo ali. E aí foi um desafio, porque a gente em poucos dias teve que
ter caminhão para buscar o leite, conseguir produtores, que não é uma coisa assim, eu chego para você e falo, vem para mim, vamos começar a entregar leite para gente, lá comercializar, fazer uma parceria. Não, vocês já de repente têm anos de parceria com outro laticínio, né? Então você tem que parar ali primeiro para depois vir para cá. Então a gente fez muita reunião com o produtor, eles compraram a nossa ideia, né? E são produtores que estão conosco até hoje, né? E foi muito bom, assim, tivemos que estruturar laboratório, tudo em coisa de uma semana. Foi realmente foi difícil, um desafio grande, mas ao mesmo tempo libertador, né? Porque a gente se estruturou, né? Eu costumo pensar que esses desafios que acontecem com a gente todo dia, né? Não só aqui, não só na minha fábrica, mas aqui, em qualquer lugar, eles né, são difíceis para a gente no momento, né? Mas se a gente encara, né, pensa, né, raciocina, o que eu vou fazer, tal, de uma forma tranquila, mas ao mesmo tempo seguro, né, do que você quer fazer, verificando as possibilidades, isso se torna um crescimento para você. E as produções pararam nesse período que vocês não tinham mais um local para garantir o leite? Houve uma interrupção momentânea, assim, de alguns dias. E é lógico, a cooperativa também não parou 100% da noite para o dia, mas diminuiu muito a nossa produção, mas os clientes também entenderam, né? E que a gente teve que reduzir, entregava, eu tinha um pedido, né, de 10 caixas, entregava 5, 4, daí na outra quinzena entregava mais uma quantidade, e assim foi. E deu certo, passou. Gostaria de saber também que conselho você daria para quem quer começar um negócio no ramo alimentício. Bom, meu conselho é que comece pequeno, comece assim, se você tem um produto, almeja, já gosta de produzir na sua casa um produto, né, ou tem uma ideia, né, comece a colocá-la em prática, né, dentro da sua casa mesmo, na cozinha da sua casa, e vai dando para as pessoas experimentarem, vai sentindo, puxa, o meu produto é bem aceito, ou as pessoas falam, olha, dá para fazer isso, dá para fazer aquilo, né. No começo a gente fez muito isso, sabe? E alguns produtos não davam certo, né? Açucarava isso, aquilo, e a gente foi aprendendo e, né, se especializando, fazendo curso e tudo mais. Então isso eu acho que é uma questão que é importante, né? Eu acho que também é importante se estruturar, mas mais que isso, é importante começar, né? Pequeno, né? Vai, porque às vezes você fica, não, mas eu preciso disso, eu preciso daquilo, se eu não fizer isso eu não consigo. Não, né? Como é que você consegue viabilizar isso, né? De forma simples às vezes, né? E aí você vai, com o que você vai recebendo, você vai reinvestindo no seu negócio, né? E aprendendo e estruturando. Eu acho que isso é uma boa, no caso do ramo alimentício, né? Na parte administrativa, eu acredito que é muito comum entre as empresas, né? São os departamentos, né, de compras, de vendas, financeiro, então isso não tem... Uma outra questão que eu acho que é importante também eu acho que é muito bacana, assim, né? As pessoas almejam ter o seu próprio negócio. E isso é ótimo, né? Ter essa liberdade, né? E conquistar, né? Isso aí, esse espaço. Colocar seu sonho, né, em prática. Às vezes com sócios ou sem, né? No nosso caso, nós somos sócios, eu e minha irmã. Meu pai já faleceu há 7 anos. E deixou um legado aí pra gente, deixou muito ensinamento. E agora somos eu e minha irmã. E os desafios existem, né? Como eu disse no começo. A gente eu acho que está acertando, está conseguindo, porque a gente tem essa consciência de que
nós somos mais do que esse negócio, né? Nós somos irmãos, né? A gente quer, com certeza, o almoço do domingo vai ter o assunto da fábrica, né? Isso vai ser uma rotina, né? Vai ter dias que o almoço vai ficar indigesto e vai ter dias que vocês vão começar pela sobremesa, porque vai ser muito legal, vocês vão estar um momento muito bom. E no caso da família, então, você tem aquela pessoa do seu lado que você pode confiar, ela pode confiar em você, né? Vocês estão sentindo as mesmas dores, as mesmas alegrias. Então, eu diria que vale a pena investir, né? Empreender e ir em frente. A gente está, só para finalizar, a gente já está na 3ª geração, como eu disse, tem um sobrinho, e eu espero que em breve a gente tenha mais alguém da família, né, lá comigo. E com isso a gente finaliza a entrevista. Queria agradecer aos meus colegas por estarem aqui participando comigo e também ao entrevistado por ensinar pra gente um pouquinho mais de uma tradição familiar e mais ainda como empreender em um negócio novo, né, que começou do zero. Eu que agradeço, né, vocês terem me convidado, achei muito bacana, né, me orgulho muito de vocês, né, de estar nesse momento da vida de vocês, de se desenvolvendo, tendo tanta informação, né, e um momento importante da escolha da profissão, né. Desejo boa sorte, né, fiquem tranquilos que vai dar tudo certo e eu estou à disposição para se precisarem conversar ou, enfim, tirar alguma dúvida. Gostaram? Então compartilhem o conhecimento e sigam nossas redes sociais. Facebook, Portinari Colégio. Instagram, Colégio Portinari Avaré. Canal do YouTube, Portinari Avaré. E o Spotify, Podcast. Até o próximo podcast.